Lucas capítulo 5, a pesca maravilhosa. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Amém, gente? Que leitura gostosa de se fazer, né? Uma história muito conhecida da palavra de Deus, uma história já bem esmerada por muitos pregadores. E eu falava: a Deus, o que o Senhor quer falar com o teu povo? Sendo que eu já preguei por diversas vezes essa palavra, muitas vezes. E Jesus falava: filho, eu quero trazer algo novo por meio desta mensagem, e eu quero que você explane a mesma para essas pessoas. E eu coloquei, pode tirar por enquanto, por causa do vento, daqui a pouco a gente coloca. E Deus, ele falava comigo a respeito dessa palavra com um tema sobre a tua palavra. Preste atenção. Com uma palavra, irmãos, eu vou fazer a explanação inteira da pregação, tá? E eu estudando agora à tarde, e de repente Deus soprou no meu coração a palavra chamada vulnerabilidade. Uma palavra talvez até difícil de ser pronunciada. E eu falei: Senhor, vulnerabilidade? Que é isso? E eu fui estudar. E a vulnerabilidade, né, no dicionário, ela quer dizer o estado de alguém que está vulnerável, alguém frágil, alguém que está debilitado emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. É uma pessoa vulnerável, é uma pessoa frágil. E eu falei: Deus, por que o Senhor falou para mim de vulnerabilidade? E ele me disse algo tremendo, que jamais tinha prestado atenção para isso. E ele falou assim: meu filho, esse era o estado que eu encontrei Pedro.
Quando eu cheguei na praia de Genezaré, eu encontrei Pedro vulnerável. Quando eu cheguei na praia, eu encontrei Pedro desarmado. Quando eu cheguei na praia, eu encontrei Pedro rendido. Quando eu cheguei naquele lago, Pedro estava vulnerável, estava frágil. Falei, Deus, que é isso? Que coisa linda! E ele começou a me fazer entender sobre texto e contexto. Entende isso aqui. Uma pessoa vulnerável é uma pessoa sem defesas. É uma pessoa sem argumentos. É uma pessoa desarmada, sem reação. Uma pessoa vulnerável é uma pessoa que não tem reação. Uma pessoa vulnerável é uma pessoa que está sem defesa nenhuma. Assim se encontrava Pedro, devido à sua situação atual financeira. Pedro se encontrava daquele jeito vulnerável, pastora, porque a situação de Pedro, financeiramente falando, estava precária. Quem aqui é pescador sabe que quando chega no estado em que o pescador ele tem que desembarcar e tirar a rede do barco para lavá-la, é porque a coisa está terrível. A coisa está muito ruim. Os pescadores dizem que o mar não está para peixe. Então a coisa certa a se fazer é desembarcar, tirar a rede para lavá-la. A situação financeira de Pedro estava precária. E mais, se você ler um versículo, alguns versículos antes do 5, no 4, a palavra de Deus vai dizer que antes de chegar no lago de Genezaré, Jesus passa na casa de Pedro e encontra a sogra de Pedro o quê? Doente. Espera aí. Então eu consigo entender que Pedro estava tendo luta dentro de casa porque a sogra estava doente, tendo que pescar para ver se consegue levar um dinheiro para casa. A Bíblia diz que a sogra de Pedro padecia com uma febre terrível. Mas Jesus entra na casa, cura a sogra de Pedro. Mas algo interessante está aqui. Eu sou apaixonado pela palavra. Porque quando Jesus vai entrar na casa de Pedro, Pedro não está lá. O alvo não era a sogra. Jesus estava caçando Pedro. Jesus estava atrás de Pedro. Jesus queria Pedro. Jesus não queria a sogra. A sogra foi beneficiada, mas Jesus estava buscando Pedro. Aí, presta atenção. Isso aqui tem que ler, gente. Tem que ler. Tem gente que quer pregar a palavra, mas não quer ler. Aí não dá. Presta atenção aqui, ó. Eu vou até abrir aqui de novo para você acompanhar a leitura e entender o que eu estou falando. Capítulo 5 é isso, né? No capítulo 4, no versículo 38 diz: deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma com febre, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E logo se levantou e passou a servir. Agora, olha só, presta atenção. Ao pôr do sol, quando, gente? Quando, gente? Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhe traziam. E ele os curava impondo as mãos em cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabia ser ele o Cristo. Sendo dia,
Sendo o que, igreja? Sendo o que, igreja? Grava isso. Capítulo 5, versículo 5. Capítulo 5, versículo 5. Olha a resposta de Pedro. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda... Enquanto Jesus foi na casa de Pedro, Pedro estava onde? Ao anoitecer, muitos traziam enfermos e endemoniados. Enquanto Jesus estava curando, trabalhando, Pedro estava onde? Posso entender, posso conjecturar, né? A melhor hora para se sair para pescar é após as 6 horas da tarde. É onde muitos barquinhos começam a sair e viram a noite toda trabalhando, pescando. É o melhor horário, parte da noite, né? Então Pedro, enquanto Jesus está indo no finalzinho da tarde, na casa dele, cadê Pedro? Pedro está aí? Pedro? Tá não, Senhor, está pescando. Pescando? Mas tem uma mulher enferma aqui, quem é? A sogra dele. Porque Pedro está preocupado. A vida financeira dele não está boa. E tem uma sogra doente. Se sogra boa já é difícil, imagine doente. A sogra doente, problemas dentro de casa, problemas financeiros. A Bíblia diz que quando Jesus chega, Pedro está desarmado. Por quê? Ele está vulnerável. Tudo está dando errado. Ele está passando por dificuldades. Ele está passando por luta. Pastor, mas essas são adversidades impostas por Satanás? Não. Porque, preste atenção, Pedro era um homem bruto. Além de bruto, Pedro era dono de uma empresa. Nós acabamos de ler que era uma empresa, porque ele tinha sócios. E quem era sócio? Tiago e João. Então Pedro tinha uma empresa, tinha vários barcos. A empresa de Pedro não estava boa, não estava dando certo, pastor. O negócio não estava bom. Pedro passando luta dentro de casa, passando luta dentro da empresa. Jesus disse: eu estou no ambiente propício. Eu estou no ambiente propício, porque se eu pedir qualquer coisa a Pedro, ele não vai questionar. Se eu pedir qualquer coisa a Pedro, ele não vai chiar. E a palavra de Deus diz que quando Jesus chega, Jesus pede o barco. Agora pensa comigo, se a empresa de Pedro tivesse fluindo, se a empresa de Pedro tivesse prosperando, ele emprestaria o barco. Jesus ia pedir o barco, ele ia falar: não, Senhor, porque eu já vou voltar para pescar de novo. Mas a Bíblia diz que quando ele diz: me empresta o barco, imediatamente Jesus recebe de Pedro o quê? O barco, porque Pedro estava vulnerável. Pedro não tinha nem o que falar, estava frustrado. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que certas lutas que você passa não é o diabo, é o próprio Deus permitindo você passar, para você ficar vulnerável à palavra dele. Porque já percebeu que quando você passa por luta, mais você busca Deus. Quando você passa por deserto, você ora, você jejua. Pastor, está dizendo que esses problemas do meu casamento é Deus que permitiu? É, porque ele quer extrair o melhor de você. Ele quer extrair de você o melhor. Pastor, o que é isso? Jesus está gerando em você um ministério, assim como ele gerou o ministério de Pedro. Ele está gerando em você, pastor. Eu ainda não entendi, eu vou te explicar. A palavra de Deus diz que o começo do ministério de Jeremias foi pauleira, foi pedrada. E Jeremias dizia a todo momento: tu me chamou, mas eu não
sei pregar. Tu me chamou, mas eu não tenho condições. E Deus dizendo, é contigo, rapaz. Rapaz, o povo é povo de coração duro. O semblante deles é fechado. Jeremias, levanta-te, porque quando tu falar, não vai ser você, vai ser eu que vou falar por você. Aleluia. Pastor, o que é isso? O que é isso? É que Jesus está te formando. Lembra da mensagem ontem do pastor Douglas, amigo do pastor Renan Lopes? E formou um Deus. Que interessante, né? E eu peguei isso aqui, irmãos. Eu falei, epa, e formou um Deus. A palavra formar vem de formação. Quando você vai para a faculdade, você não, quando conclui, você não fala assim, eu estudei e concluí. Você termina a faculdade e você diz o quê? Quando você termina a faculdade, você fala o quê? Eu me formei. Quando você coloca um currículo, né? Você vai botar no currículo, eu sou formado. Aleluia, pastor, o que é isso? Deus está te formando em uma excelente obreira, Jaqueline. Deus está te formando em uma excelente mulher de Deus, um excelente homem de Deus. E qual vai ser o teu currículo para Satanás? Quando ele vir te tentar, ele vai ter que ler o teu currículo, pastor. O senhor está muito ousado nessa pregação. Tu sabia que existe um currículo espiritual sobre a tua vida? Ou não? Pastor, me prova isso. Te provo. A palavra de Deus diz no livro de Jó que quando Satanás vai tentar Jó, Deus fala o currículo de Jó. Aleluia. Ô Satanás, de onde vem? Vem de rodear a terra. E eu tenho observado meu servo Jó, que é homem o quê? Íntegro e fiel. Deus estava dizendo, meu servo é formado em integridade, meu servo é fiel. O diabo não quis acreditar. O que aconteceu? O diabo tomou tudo de Jó e pensava que Jó ia negar, e Jó fez o quê? Adorou. Deus está botando no teu currículo. Poxa, pastor, já preguei essa palavra, como eu não pensei nisso. Busca mais um pouco que Deus te dá. Quando Jesus chega, Pedro está Pedro, me empresta o barco? Sim. Ele nem titubeou. Você lembra quando você aceitou Jesus? Quando você aceitou Jesus, você estava como? Moído, quebrado, despedaçado. Você disse, eu não aguento. Quando o pastor disse, quem quer aceitar Jesus, você fez o quê? Quando Jesus chegou, me empresta o barco, Pedro, agora. Só que o interessante aqui, queridos, é que quando Jesus entrou no barco, a palavra de Deus diz que Jesus pregou por horas. Segundo alguns estudos, Jesus pregou para mais de 3 horas consecutivas. Mas o interessante, pastor, é que Pedro permaneceu ouvindo a palavra. Por quê? Porque ele estava vulnerável. Pedro poderia fazer, sabe o quê? Toma o barco, João, Tiago, toma conta que eu estou indo para casa ver minha sogra. Segura aí que eu estou com um problema para resolver em casa. Não, Pedro estava ali inquieto, incomodado com a situação. E quando Jesus começou a pregar, eu posso ver os olhos de Pedro brilhar. E Jesus pregando e Pedro falando, fala comigo, eu preciso de uma palavra. Meu pai,
aí. Esse homem parece que está falando comigo. Gente, Jesus foi ali, pregou para uma multidão, mas na verdade a intenção do alvo era alcançar quem? Era Pedro. Posso imaginar Jesus pregando aqui, olhando para Pedro. Eita! Jesus pregava aqui, olhava para Pedro. Vamos ver se ele está recebendo. E Pedro recebendo. E Pedro recebendo. Jesus pregando aqui, Pedro recebendo. Arrependei-vos e Pedro recebendo. Convertei-vos e Pedro recebendo. Abandone tudo e Pedro recebendo. Eu vou mudar de vida, Pedro recebendo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e Pedro recebendo. Pega no braço desse crente e fala assim: Jesus te trouxe aqui hoje vulnerável, porque cada palavra que tu ouviu aqui hoje, tu vai receber, e o mais fraco aqui hoje vai se tornar o mais forte. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus prega por mais de 3 dias. Terminando de pregar, Jesus fala para Pedro: vamos para águas profundas. Segundo a minha Bíblia, a palavra-chave, a tradução é, aqui nós lemos, faze-te ao largo. Palavra-chave quer dizer, vá a águas profundas. Pedro, eu não vou te fazer pescar com vara. Porque para pescar com vara eu não preciso jogar rede. Jesus poderia fazer, sabe o quê? Eu vou fazer Pedro pescar um peixinho aqui, com uma varinha na beirinha aqui. Ele leva para casa e estanca o problema de Pedro. Jesus não queria estancar o problema dele. Jesus queria resolver. Então, vá para águas profundas, porque os melhores peixes não nadam em águas rasas. Ai, essa doeu. Os melhores peixes estão aonde? Então eu posso entender que Pedro volta para o alto mar, aonde as águas são, aonde os melhores peixes estão. Em águas. Jesus teve dificuldade de Pedro voltar para alto mar? Não, porque Pedro estava vulnerável. É para ir para alto mar, Senhor? Vamos embora. Está entendendo por que as dificuldades? Porque você costuma dizer sim quando você é tratado. Você diz sim para Jesus com mais facilidade quando as portas se fecham. E tem crente que vai morrer com porta fechada, porque se abrir a porta, ele larga a rede. Se abrir a porta, ele esquece a sua essência. Então tem crente que vai viver apertado até a volta de Jesus. Vai viver vulnerável, porque Jesus prefere te ver vulnerável, mas ter você aqui, do que ver você cheio, longe da mão dele. Então Jesus, ele faz o quê com Pedro? Fecha a porta. Só que eu tenho uma loucura para te dizer aqui. É doideira, negão. É coisa de doido. Só quem tem mente de pregador. Segundo a palavra de Deus vai dizer que Deus deu autoridade para Jesus Cristo no céu e na terra. Sabe o que acontece uma noite quando Jesus vai buscar Pedro na casa dele e ele não está? Sabe? Sabe não? Jesus fala assim, ó: peixes
Pedro vai jogar a rede do lado esquerdo. Passe pelo direito. Isso aqui é coisa de doido, é loucura. Mas o Jesus que eu conheço, o mesmo que andou sobre o mar, o mesmo que fez o mar se abrir, que dá ordem no céu e na terra, naquela noite deu ordem para os peixes não entrar na rede, porque quando Jesus ele quer, ele faz assim. Ele fala para o peixe não entrar na rede, ele fala para a porta não se abrir, ele fala para o vento não soprar, fala para o vento soprar. Oh, glória! Esse é o Deus que eu conheço, é o Deus que sirvo, que abre porta quando não tem porta aberta, que fecha a porta quando não tem porta, passa a parede, atravessa a parede, faz o que quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Esse é o Deus. Quando ele quer atingir alguém, já era. Quando ele quer falar com alguém, ele faz mula falar, ele faz o céu parar, ele faz o sol retroceder, a sombra do relógio de Acais retroceder. Faz o que quer, na hora que ele quer, porque ele quer, porque ele é Deus. Pronto, Senhor, chegamos no alto mar. E agora? E agora, Pedro? Lance a rede. Lance a rede. Por quê? Porque enquanto tu lançou a rede a noite toda do lado esquerdo, eu ordenei os peixes passarem só pelo lado direito. Lança a rede agora do lado direito. Doideira, doideira. Aí Pedro, extasiado pela palavra que ele ouviu na beira da praia, vulnerável, sem defesa, sem argumento, Pedro estava desarmado. Pedro era profissional na arte da pesca, era profissional, tá? Pedro era um profissional, exímio profissional, entendia tudo de vento, de peixe, de mar, de barco, de linha, de anzol, tudo. Pedro sabia de tudo. Mas quando Jesus diz, lança do lado direito, ele já está tão sem recurso. Ele olhou para um lado, fala assim, aqui não deu. Olhou para o outro, aqui não deu. Tentei nisso, não deu. Pastor, que negócio é esse? Isso é muito doido. Livro de Lucas capítulo 8, a palavra de Deus vai dizer sobre uma mulher hemorrágica. E gastando todos os seus haveres, disse, vou até o Senhor, e se eu lhe tocar, tão somente lhe tocar, na orla das suas vestes, eu serei. Mas antes de ir, ela teve que ficar sem recurso nenhum. Jesus faz dessa maneira. Ele fecha a fonte. Ele seca de todas as maneiras. Está entendendo que Jesus fala contigo no pessoal hoje? Pastor, eu pensei que era o diabo. Eu pensei que era uma tentação. Não é tentação, não é diabo. Jesus está dizendo, sou eu, fechando tudo. Eu fechei desse lado, fechei desse outro. Estou fechando tudo. Para quê? Para quando eu falar assim, vem e me segue, você não vai ter problema nenhum em largar tudo somente para me servir. Está entendendo isso aqui? Você está tentando de um lado, tu corre para o outro, tenta fazer isso, tu diz, sou habilidoso nessa área, aí tu começa a fazer, não dá certo, tu fala, sou habilidosa nessa área, tenta fazer, não dá certo, e Jesus só fechando a torneira, o que era água
corrente, agora é água só que goteja. E Jesus diz: estou deixando gotejar. Pastor, o que o senhor está dizendo? A palavra de Deus diz no livro de Reis que Jesus leva pela pessoa de sua teofania Elias para ficar num lago bebendo água. Mas a Bíblia diz que até aquele lago faz o quê? Seca. Aí Elias fica doido, fala assim: como assim? A palavra de Deus diz no livro de Romanos capítulo 16 que Jesus visita Paulo na madrugada e diz: muda a trajetória, não vá mais para esse lugar, eu quero que você vá para Troades. Paulo diz: Senhor, tem certeza? Tenho. Chegando em Troades, Paulo entra na chibata, apanha, vai preso, os seus pés amarrados na corrente. Paulo talvez pensou assim: que isso, não é possível, eu ia para outro lugar, ia ser feliz lá. Jesus mudou minha trajetória para me apanhar, para me sofrer? Não. Jesus disse: Paulo, olha mais à frente. Paulo entende, à meia-noite começa a adorar a Deus. Então o carcereiro chega diante dele e fala: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Talvez Deus tenha dito: tá vendo, Paulo, o propósito é maior do que as pancadas. Pega na mão desse crente que está do teu lado, fala assim para ele: eu sei que está doendo, mas tu está aprendendo. Eu sei que está sofrendo, mas está te levantando. Eu sei que está difícil, eu sei que tu está chorando, eu sei que tu está gemendo, eu sei que nas madrugadas tu chora, tu pede resposta a Jesus, tu fala: me responde, tu questiona, tu vai nas orações, tu fala: Deus, fala comigo. O Senhor sacode a mão desse crente e fala: o Senhor nesta noite, Ele te revela o que quer fazer contigo, Ele te revela o que quer fazer com você. Fechou as portas para você olhar somente para Ele, para você entender que é no altar que Ele te quer, é debaixo de autoridade que Ele te quer, é com o chamado que Ele quer. Eita! Toma posse disso aí! Toma posse disso aí! Toma posse! Pedro lança a rede do lado direito. O que Pedro fala? Senhor, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Pedro está o quê? Obedecendo. Sabe o que Pedro quer dizer? Senhor, conheço sobre pesca, entendo sobre o assunto, mas já que o Senhor está falando, eu vou te obedecer imediatamente. Eu vou finalizar minha palavra aqui. Sabe por que tu está passando o que tu está passando? Porque você até disse que vai obedecer, mas você disse: Senhor, espera mais um pouquinho. Eu vou te obedecer, mas aguarda um pouquinho. Não, ano que vem eu faço o que o Senhor mandou eu fazer. Não, ano que vem eu largo tudo para obedecer a Deus. Não, peraí. Se o Senhor me der mais alguns sinais, eu faço o que o Senhor mandou eu fazer. Sabe qual é o teu problema? As coisas de Deus que era para acontecer hoje estão sendo adiadas. Por quê? Porque você está pedindo sinal, você está pedindo revelação, você está dizendo: Senhor, quando eu estiver pronto eu obedeço.
Jesus não quer que você fique pronto, Ele quer que você obedeça, porque no capítulo 16 do livro de 1 Samuel, o Samuel vai dizer para Saul: Saul, eu tenho prazer naqueles que me obedecem. Antes, melhor é obedecer do que sacrificar. Pega no braço desse crente, fala para ele: por que tu não obedece logo? Por que tu não faz aquilo que Deus mandou tu fazer logo? Para de perder tempo, para de esperar o tempo. Tá esperando o quê? Ano que vem nada. Ano que vem eu faço, ano que vem eu entro na academia, ano que vem eu tomo uma atitude. Para com esse negócio de ano que vem, depois. Não deixe para depois aquilo que você pode fazer agora. Jesus está me trazendo aqui neste momento para dizer: a hora de lançar a rede do lado direito é agora, é agora, é agora. Deus está dizendo aqui: eu vou bater na tecla, o peixe está passando do lado direito, mas eu não sei se amanhã ele vai continuar passando. Então a hora de lançar a rede é agora, é agora. O momento é agora. Pega no braço desse crente e fala: recebe essa palavra, porque a oportunidade não vai ser dada semana que vem, ano que vem. É agora, é agora. Agora Jesus está te dando oportunidade. Lança a rede agora. Difícil, não pares, Ele está vendo. Olha todas as tuas lágrimas e não vão a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, filho, a noite já passou, a tua hora chegou. Pega a tua rede e volte para o mar. Hoje esperar no mar. Para de parar, que eu sou temor no seu caminhar. Eu sei é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a tua hora chegará. Há um tempo pra tudo. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Olha para mim. Está entendendo o que Jesus está falando com você hoje? Chegou, a hora já chegou. Só obedeça. Não é tempo de largar a rede. Amém, igreja? Olhe para mim. Nós estamos num voto. Já vou terminar o culto. Hoje eu não vou me demorar. E nós estamos fazendo esse propósito aqui. Tá vendo aqui essas redes? Tá vendo aqui esses peixinhos? Foi a rede que Pedro puxou.
Mas, olhe para mim, olhe para mim. Tem algo interessante na mensagem. Mais ainda. Que quando, pastora, Jesus saiu para o alto mar com o barco de Pedro, eram 2 barcos, lembra do início da mensagem? Um dos barcos ficou posicionado, enquanto o outro foi para onde? Foi pescar. Um ficou e o outro, mas a Bíblia vai dizer que quando eles puxaram a rede, tinha tanto peixe que Pedro fez sinal. Pode vir. Sabe o que eu entendo? Deus te chamou, mas não te chamou para guardar o que Ele quer te dar. Não, tu não entendeu. Deus não te chamou para te dar. Paulo diz, temos esse tesouro em vasos de barro. Só que vasos não tem tampa, é aberto. Pedro, pode vir que a bênção não é só para mim, não. Vou fazer você entender mais um pouco o que eu estou querendo dizer para você. Deus está permitindo você passar todo este processo. Deus está permitindo você passar tudo que você está passando. Porque quando o teu barquinho encher... Não, vou falar de novo que a igreja não pegou. Quando o teu barquinho começar a encher, os barquinhos que ficaram vazios lá na beira da praia vão ter que vir para também ser cheio. Pastor, o senhor está querendo dizer o que eu estou querendo dizer? Que o que Deus começou a fazer na tua vida, que o que Deus começou a trabalhar em você, as pessoas dentro da tua família, dentro da tua casa, também vão ter que receber a provisão de Deus, também vão ser chamados para receber o poder de Deus. Pastor, o senhor está dizendo que através de mim Jesus vai mudar a minha história da minha casa? O senhor está querendo que através de mim Jesus vai converter meu marido? Através de mim meu filho vai vir para Jesus? Através de mim eu e minha casa serviremos o Senhor? É desse jeito. Quem quiser pegar que pegue, mas ele trabalhou em Pedro para depois trabalhar nos outros. A bênção era tanta que os 2 barcos quase o quê? Naufragaram. Quase naufragaram. Quase. Porque que sentido teria eles receberem a bênção e naufragar? Então presta atenção, a bênção que é de Deus não leva o teu barquinho a naufragar. A bênção que é de Deus não leva teu barquinho para o fundo. Pastor, eu achei que isso aqui é bênção. É bênção, mas está levando para o fundo? Não é bênção. Tem 2 bênçãos, tem a bênção de Deus e a bênção de Satanás. A bênção de Deus, ela é assim, ela enche tanto que você olha e fala assim, não vai aguentar, mas aguenta e chega no final. E a bênção de Satanás, tu fala assim, vou chegar no final, na metade do caminho tu vai ao fundo. Desse jeito.